Olá pessoal, hoje nós estamos de volta aqui para mais uma aula e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sílabas. O que são sílabas, de que forma que a gente pode classificar elas, fazer alguns exemplos, alguns exercícios para que vocês compreendam como a gente identifica na palavra se ela é uma monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, a gente precisa retomar um pouquinho o conteúdo. Sílabas. O que são sílabas? Como a gente entende as sílabas? Então, a base das sílabas são as vogais, as letras A, E, I, O e U. Geralmente, as sílabas contêm uma vogal. E a gente pode pegar como exemplo, assim, para entender bem claro como que se formam as sílabas, a palavra pipoca. A palavra pipoca, ela é ótima porque em cada sílaba dela nós temos uma vogal e uma consoante. E cada vez que nós abrimos a boca para falar, temos uma sílaba. Então, eu vou utilizar o meu quadro, que está aqui do ladinho, aqui o quadro, para que a gente consiga ver identificar a separação silábica da palavra pipoca, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho mais perto aqui a imagem. Isso, olha, que ótimo. E agora eu vou escrever aqui a palavra pipoca. Pipoca. Essa é a palavra pipoca. E pra gente identificar quais são as sílabas da palavra, nesse caso, a gente vai ter uma sílaba cada vez que a gente abre a boca para falar. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui para minha imagem. Isso. E eu vou demonstrar para vocês. A palavra pi, pó, ca. Entenderam? Cada vez que eu abro a boca para falar, eu tenho uma sílaba. Pi, pó, ca. Falem aí em casa junto comigo, tá? Pipoca. Isso, agora vamos voltar aqui para o quadro e vamos separar as sílabas aqui, ó. Pi é uma sílaba, pó é outra sílaba e cá é outra sílaba. Essa é a separação, essa é a forma como a gente separa as sílabas, não só nessa palavra, como em muitas outras. A gente percebe as palavras conforme a entonação, conforme a gente vai falando. Agora eu vou dar um outro exemplo de uma outra palavrinha aqui para vocês, que também fica bem facinho de entender, ó. A palavra é borboleta. Conforme eu fui falando a palavra, já foi dando pra gente perceber como que essa palavra é separada. Vou voltar um pouquinho de novo aqui pra minha imagem. Assim, ó. E nós podemos ver agora, então, a palavra borboleta. Borboleta. Cada vez que nós falamos, nós temos um fonema. Cada uma dessas vezes é uma sílaba. Então, aqui, por exemplo, borboleta. Nessa palavra, por exemplo, nós temos 4 sílabas. E nessa pipoca temos 3. Então, agora que a gente já retomou um pouquinho o que são as sílabas e como elas funcionam, nós vamos estudar sobre monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Entender como elas se formam, como a gente identifica elas, e fazer alguns exemplos para vocês conseguirem fazer sozinhos depois. Então, agora a gente vai entender um pouquinho como funciona a primeira classificação por número de sílabas. A primeira classificação é a mais fácil, é a monossílaba. As palavras monossilábicas, elas são aquelas que são formadas por apenas uma sílaba. Então, quando a gente fala, a gente tem apenas um som, abre a boca apenas uma vez. Então, eu vou escrevendo aqui, vocês vão copiando no caderninho de vocês para ter anotado, tá? Então, as palavras monossílabas
A mono significa, aqui ó, mono significa uma, quer dizer que vai ter apenas uma sílaba. Exemplos de palavras com apenas uma sílaba, apenas um som, já começando por essa palavra, a palavra som, a palavra pá, também tem apenas uma sílaba, a palavra cor tem apenas uma sílaba, a palavra três tem 4 letras, mas é apenas uma sílaba. Aqui são vários exemplos de palavras monossilábicas. Palavras monossilábicas, lembrando, são aquelas que têm apenas um som, apenas um fonema, e a gente abre a boca apenas uma vez para pronunciá-las. Agora, a gente vai ir para a segunda forma de classificação de palavras de acordo com o número de sílabas, que é a forma dissílaba. Dissílaba, assim, ó, dissílaba. Também conhecido, pode falar a palavra dissilábica, dissílabos. São palavras que têm 2 sílabas, ou seja, palavra que a gente abre a boca 2 vezes para falar, e também palavras que podem ser separadas em 2 partes. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. A palavra café é uma dissílaba, e eu já vou mostrar por que também. A palavra café é um dissílabo, pois nós temos 2 sílabas. E vocês sabem qual é a separação da sílaba da palavra café? Pois é, a separação fica aqui, ó. Ca e fé, separadamente. Fé, por exemplo, é uma palavra. Se for só essa sílaba, é uma palavra, é uma monossílaba. Mas, como temos uma outra sílaba junto com ela, a palavra café se torna uma dissílaba. Outra palavra conhecida como dissílaba é a palavra gato. A palavra gato também é uma dissílaba e tem 2 sílabas, portanto. Vamos separar aqui, ó, fica gato. A palavra separada em 2 sílabas. Ainda outro exemplo que nós podemos citar é a palavra pato. A palavra pato, no mesmo sentido, também é um dissílaba, pois ela se separa em 2 partes. Nós abrimos a boca 2 vezes para falar, ó. Pato. Vamos separar em pato. Separa em 2 partes essa palavra. Vocês podem pensar assim, nossa, mas as palavras dissílabas têm apenas 4 letras, muito fácil. Aí que vocês se enganam. Vou colocar 2 exemplos agora pra gente perceber que podem sim ter mais letras nas palavras e mesmo assim ela ser uma dissílaba. A palavra mente. A palavra mente é um dissílabo, pois temos 2 sílabas. Vocês saberiam me dizer onde que a gente separa as sílabas? Isso mesmo, mente. Separamos a palavra em 2 partes, temos 2 sílabas, portanto, uma dissílaba. E ainda, uma palavra com 6 letras poderia ser dissílaba? Também poderia, exatamente, a palavra também é uma dissílaba. Nós já vamos entender por quê. A palavra também tem 6 letras, mas a gente pode perceber que a gente abre a boca 2 vezes para falar ela também. Então, a primeira sílaba é tão e a outra sílaba é bem. Portanto, a palavra também é uma dissílaba. Agora, a gente chegou na terceira terceira forma de separarmos em qualidades as palavras de acordo com o número de sílabas que elas têm. A nossa terceira ordem, ela também é muito fácil de ser lembrada, pois o nome já diz tudo. Trissílaba. Trissílaba. Uma palavra que tem
que é trissilábica, quer dizer que ela tem 3 sílabas. Ou seja, o tri já nos mostra que serão 3 sílabas. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de quais palavras são trissilábicas. Os exemplos que a gente pode citar, eu vou começar com uma palavra muito conhecida e que vai ser bem fácil. A palavra... Opa, vou trocar de caneta. Vai ser a palavra música. A palavra música tem 3 sílabas, portanto, ela é trissilábica. A gente pode separar as sílabas dela da seguinte forma: música. E vocês sabem por que esse S aqui no meio tem som de Z? Porque ele está no meio de 2 vogais. Quando nós temos um S no meio de 2 vogais, sempre terá som de Z. Por isso que aqui nessa palavra, música, com som de Z. Outra palavra que a gente pode colocar, que agora vai ter várias letras, para vocês perceberem que não existe um número certo de letras para ser trissilábica, é a palavra aprender. A palavra aprender é bem grandona, olhem só. Palavra aprender. Bem grandona, e nós podemos separar elas em 3 sílabas. Sim, várias letras assim separadas em 3 sílabas, formando uma palavra trissilábica. Começamos separando por aprender. Vocês percebem que aqui temos 4 letras em uma única sílaba? E podem acreditar, está certo assim. A palavra aprender é uma palavra trissilábica. Agora, nós vamos olhar uma outra palavra que também é trissilábica. A palavra incrível. Incrível. A forma como nós falamos a palavra já nos diz tudo. E isso vai ajudar muito vocês na hora de entenderem, de classificarem se é uma palavra trissilábica ou não. Incrível. 3 sílabas, portanto, e que nos mostram uma palavra trissilábica. Agora, vamos aprender a 4ª e última ordem. E agora, por último, mas não menos importante, nós temos a 4ª classificação, 4ª forma de classificar as palavras, que é polissílabas. Polissílabas. Vocês podem pensar assim, nossa, mas nessa polissílaba não deveria ser quadrissílabas? Na verdade, não, pois para não ter muitas classificações, ficou dividido que nas polissílabas nós teríamos as palavras de 4 ou mais sílabas. Então, não importa se a palavra tem 4, 5, 6, 7, até 10 sílabas. A palavra vai continuar sendo uma polissílaba. Então, eu vou passar para vocês um exemplo de cada quantidade de sílabas, tá? Para começar, nós vamos utilizar a palavra política. A palavra política tem 4 sílabas. Vamos ver como é que a gente separa elas. Então, política. Temos 4 sílabas, portanto, essa palavra é classificada como uma polissílaba. Outra palavra que tem 5 sílabas é a palavra matemática. A palavra matemática. A palavra matemática tem 5 sílabas, separadas desta forma que eu fiz conforme fui escrevendo. Matemática. 5 sílabas e mesmo assim se encaixa dentro das palavras polissílabas. Agora, uma palavra com 6 sílabas, que vai ficando um pouquinho... As palavras de 6 sílabas, elas vão ficando um pouquinho maiores,
Mas mesmo assim vai ser muito fácil, vocês vão perceber que vai ser muito fácil quando vocês pegarem o jeito. Então, a palavra é inteligência. A palavra inteligência, que quase não coube aqui no meu quadro, tem 6 sílabas. E nós vamos separar elas agora. Então, a gente vai começar separando por inteligência. Portanto, uma palavra com 6 sílabas, que tem sílabas pequenas, como, por exemplo, essa aqui com uma letra só, e tem sílabas maiores, como essa com 3 letras. Lembrando que a sílaba não tem problema quantas letras ela tenha, não tem problema quantas letras tem a palavra. A gente consegue separar elas da mesma forma. Agora, a gente vai usar, só por curiosidade, uma palavra que tem 10 sílabas. E a palavra vai ser bem difícil de escrever, então vocês vão acompanhando comigo. A palavra é revolucionariamente. Uma palavra muito grande, bem difícil, não é? Mas eu tenho certeza que todos vão conseguir escrever ela e que vão me ajudar agora a separar para nós encontrarmos as 10 sílabas que se encaixam nessa classificação de polissílabas. Então, vamos começar com E agora, vocês acham que o cio é separado ou junto? Separado. Mente. Essa é a forma correta de se separar essa palavra grande com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas. Uma palavra muito grande que se encaixa dentro das polissílabas. Agora, só pra gente ver se vocês entenderam mesmo como funciona a nossa atividade, nós vamos contar quantas sílabas tem essas palavras que a gente dividiu no começo e em qual classe elas se encaixam. Então, para começo de conversa, a palavra pipoca tem 1, 2, 3 sílabas. Lembram que quando a palavra tem 3 sílabas, ela é o quê? Isso, uma palavra trissílaba. Uma palavra trissílaba. Muito bem, viu? Vocês já estão entendendo como é que funciona. Agora, a palavra de baixo. Borboleta. Borboleta tem 1, 2, 3, 4 sílabas. Quando nós temos 4 ou mais sílabas em uma palavra, ela é classificada como polissílaba. Isso mesmo, uma polissílaba. Então, vocês já estão feras, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem anexado.